No vídeo anterior, o Goblin deu presentes para todos que ele gosta em sua volta, como uma forma de despedida. No entanto, a retirada da espada não ocorreu como ele imaginava. Dessa maneira, quando a protagonista e Shin voltaram para casa, ele foi direto pedir as suas coisas de volta, mas aconteceu que nenhum dos presenteados queriam devolver. O Goblin teve uma certa sorte sobre isso, pois quando ele chamou o avô de Daquá para perguntar se o senhor chegou a queimar o pergaminho com o rosto de sua irmã, coisa que Shin havia ordenado que ele fizesse, o velhinho respondeu que, como sabia que o Goblin podia estar se precipitando, apenas havia escondido o objeto e que irá mandar seu neto lhe entregar nos próximos dias. Ouvir essas palavras deixa Shin mais tranquilo, pois esse pergaminho é a única coisa que resta de sua irmã. No dia seguinte, o Goblin aproveitou o medo da protagonista de ser posta para fora de casa e usou isso ao seu favor, como fazer ela lavar as louças e as roupas. Contudo, Eun-ta percebeu isso e o alertou, dizendo para ele não se precipitar, pois a garota ainda tem chances de ser a verdadeira noiva do Goblin, apesar de não ter conseguido retirar a espada. E ainda os dois têm um contrato, qual Shin assinou antes deles fazer a tentativa. Voltando no assunto dos vestibulares da protagonista, eles finalmente chegaram e quem lhe acompanha é o Goblin. O homem até preparou um lanche para que a garota não passasse fome. Entretanto, quando Shin está se despedindo de Eun-ta, um homem esbarra nele e o Goblin enxerga o futuro deste humano arrogante, no qual ele irá se envolver em um feio acidente. Agora, continuando com a protagonista, assim que as provas acabaram e ela sai da instituição, a garota se depara com vários alunos sendo recepcionados pelos seus pais e apesar de ser algo triste para Eun-ta, a protagonista fica feliz ao colocar a mão no cachecol que era de sua mãe, pois sabe que a mulher estará sempre com ela. Mas acontece que a garota não sabia o que lhe aguardava em casa. Assim que ela chegou, se deparou com Daquá, Shin e Woo Bin lhe esperando com um bolo para comemorar e isso a emocionou. Depois, a protagonista estendeu as comemorações quando saiu para passear com um Goblin. Enquanto isso, o ceifador aproveitou que Daquá estava na casa para lhe pedir um favor. O homem quer ter um cartão de visita, assim como o garoto, pois ele percebeu que isso impressionou Sunny de alguma forma. E falando na mulher, como o Woo-bin descobriu onde era o negócio dela por Daquá ser dono do prédio, o ceifador passou a observá-la de longe. Apesar de parecer para mim um pouco assustador, para Sunny é mais ainda quando um homem embriagado se aproxima para lhe incomodar e do nada ele simplesmente voa para trás. Isso faz com que a mulher passe a ter certeza que está sendo perseguida por um fantasma. No dia seguinte, a protagonista tem mais uma prova e quando acaba o teste, a garota acaba se encontrando com a sua paixão de infância por coincidência. Apesar de eu notar ficar muito feliz com o acontecimento, o Goblin que havia comprado um buquê de flores não gostou nada disso quando enxergou os jovens juntos e acabou deixando cair as flores no chão com tanta raiva. Ou melhor, ciúmes que passou a sentir. Já em casa, a protagonista se lembrou da vez quando ela era pequena e estava observando a sua paixão praticar com o taco de beisebol. A menina estava adorando até que um homem que já parecia ser bem crescido parecia ter se irritado e jogado o taco na rede da gaiola de treinamento. No dia seguinte, vemos que o Goblin ciumento foi até Taehi para ter uma conversinha com o garoto. Mas algo surpreendente aconteceu. Taehi reconheceu o Shin, pois os dois haviam se encontrado quando ele era apenas um menino. Na lembrança de Taehi, que é a mesma de Eun-ta, percebemos que o homem que havia jogado o taco na rede era o Goblin. Acontece que o homem e Taehi haviam feito uma aposta. Caso o menino marcasse mais pontos de alguma maneira, Shin o ajudaria a se livrar do piano que a mãe de Taehi tanto insistia que ele tocasse. E como o menino venceu, foi assim que a vida dele mudou, pois com a perda do piano, ele pôde escolher se concentrar no beisebol, o que levou ele a virar um jogador de verdade. Taehi questiona o Goblin se o homem não seria o mesmo de sua história, e apesar de ser verdade, Shin nega, pois ele não pode se dar o luxo dos outros descobrir que ele não envelhece. Mais tarde, os ciúmes do Goblin apenas aumenta, pois Taehi liga para a protagonista para convidá-la para um encontro, e claro que Shin vai apenas para os observar de longe. No entanto, em certo momento, o ciumento decide voltar para casa e assim que chega, encontra o ceifador nervoso com o celular na mão. Acontece que Woo Bin está recebendo uma ligação de Sunny, como ele ainda não tem o cartão de visita, não sabe o que dizer para
ela. O Goblin diz que não tem como ajudá-lo e nem a protagonista, pois segundo Shin, a garota está cheia de risadinhas e flertando em uma sorveteria. Mas para o ceifador isso não importa, pois Woo Bin vai mesmo assim atrás de Eun-ta e atrapalhando o encontro dela, o homem pede para a garota atender o telefone e dar uma desculpa para Sunny. Como não tem muita escolha, a protagonista acaba apenas fazendo o que o ceifador pediu e apesar de achar a voz extremamente familiar, Eun-ta não percebe que se trata de sua chefe. De qualquer maneira, a garota anota o recado para Woo Bin. Parece que Sunny quer no dia seguinte se encontrar com o homem no mesmo café de sempre. E pelo incrível que pareça, as coisas andam super bem no encontro deles, apesar do homem quase ter fugido quando a mulher perguntou se ele tinha alguma religião. Mais tarde, Woo Bin vai naquele encontro de outras turmas de ceifadores e no caminho, aquele homem que havia esbarrado no Goblin esbarrou de novo em uma nova pessoa, só que agora em Woo Bin. E o ceifador apenas percebeu que o homem havia roubado a sua carteira no ato quando já era tarde demais. Nesse encontro era a vez de Woo Bin pagar a bebedeira de todos, mas sem dinheiro ele teve que recorrer a alguém que ia lhe incomodar para sempre sobre isso, o Goblin. Depois que tudo é acertado, até Dakwa aparece para incomodar o ceifador pelo que havia recém acontecido. E ao observar que o homem andava se coçando nas pessoas, ele questiona o Goblin a razão de Woo Bin fazer isso. Acontece que é assim que ele descobre sobre a vida passada dos outros. Já em casa, quando Dakwa vai levar o pergaminho que seu tio havia pedido de volta, o homem não estava mais lá. E assim, curiosos para saber sobre o que era, o ceifador e o garoto desenrolaram o objeto. Nesse momento, algo estranho acontece novamente, pois ao olhar o desenho da mulher, lágrimas escorreram pelo rosto de Woo Bin. Voltando à protagonista, o Goblin se encontra com ela e quando os dois estão dando uma volta, a garota comenta que está trabalhando em vários lugares para juntar dinheiro para poder sair da casa dele. Ela também comenta que sente muito por não ter conseguido remover a espada do peito do homem. No entanto, logo depois que o Goblin a abraça, o homem passa a sentir uma forte dor no peito e nessa hora, Eun-ta consegue colocar as suas mãos no objeto. Aproveitando a oportunidade, a garota diz que irá retirá-la, contudo em seguida Shin a impede de fazer isso, a empurrando para trás. Só que acontece que ele usou tanta força para isso que podemos dizer que o corpo da protagonista voou para trás. Por sorte dela que o Goblin também tem o dom de voar, pois assim ele conseguiu pegá-la antes dela bater em um veículo, fazendo assim ser um impacto bem menor. De qualquer forma, um estrago foi feito, visto que vários carros estacionados bateram um contra os outros com o impacto. Na próxima cena, vemos que a protagonista ficou bem, apesar de sentir fortes dores no corpo inteiro, e quando acorda em sua cama, os dois combinam de se prepararem melhor da próxima vez. Agora, as pessoas que estão em volta do Goblin passam a noite toda trabalhando para que a notícia sobre os carros que explodiram do nada não se espalhe. Dessa forma, da qual o homem que seguia o garoto por ordem do avô dele até o ceifador entram em ação para apagar qualquer vestígio que fosse considerado um fenômeno peculiar. Depois de todo o trabalho, vemos que o ceifador continua muito intrigado pelo fato de ter chorado ao ver o pergaminho, e ele se pergunta quem seria aquela mulher. Agora, passando para a protagonista, ela foi até a sala ao ouvir um som de algo batendo no chão, e quando chegou lá, encontrou o Goblin desmaiado. Acontece que o homem também está sentindo muita dor devido à espada em seu peito, e por causa disso, teve que abusar dos medicamentos. No dia seguinte, Dakwa entregou o pergaminho para seu tio e comentou sobre a reação estranha que o ceifador teve ao ver a imagem da mulher que está estampada. Dessa forma, Shin decidiu ir até Woo Bin para lhe perguntar se o homem conhece a sua irmã e mesmo não sabendo a resposta certa, o ceifador apenas explicou que ela lhe parecia familiar e que não há memória sobre quem são, apenas um sentimento de tristeza imensa. Enquanto isso, a protagonista foi até a biblioteca e quando ela passa por um espelho junto com a sua única amiga, só agora Eun-ta percebe que a menina é um fantasma. Então, com jeitinho, a protagonista pergunta para sua amiga o que aconteceu e descobrimos que ela faleceu no dia de sua formatura em um acidente de carro. Como agora Eun-ta sabe sobre a verdade, sua amiga fantasma pergunta se a protagonista poderia levar um dia flores em seu túmulo. À noite, Eun-ta está pensativa em seu trabalho sobre a descoberta sobre a sua amiga mais cedo, mas de repente seus pensamentos são interrompidos quando o ceifador entra no estabelecimento. O homem está ali para ver a sua amada, que não se encontra neste horário no local.
No entanto, como a protagonista está preocupada com o fato de Terry estar chegando com seu time de beisebol, ela apenas pede para Woo-bin não contar nada para o Goblin. No entanto, depois que o ceifador passou a ir todos os dias em seu trabalho, Eun-ta criou coragem para perguntar para o homem se ele está afim de Sunny. Confessando a sua estranha atração por essa mulher, os dois criam outro segredo. Contudo, sobre Terry a visitar com frequência já virou conhecimento do Goblin, que escutou a conversa deles, e como sabemos que Shin é ciumento, ele expressou seus sentimentos para a protagonista. E não para por aí, pois o Goblin fez questão de devolver aquele piano que ele tinha feito desaparecer para a mãe de Terry. No dia seguinte, a protagonista está se preparando para uma entrevista para ingressar em uma faculdade, e quem a acompanha até a parada de ônibus é Shin. Após se despedirem, quando Eun-ta está entrando no veículo, o homem enxerga o futuro e que nos próximos minutos haverá um acidente muito feio causado por aquele mesmo homem que ele já havia esbarrado no outro dia, o qual também roubou a carteira do ceifador. E o estranho é que a protagonista não aparece em sua visão, mas de qualquer maneira o Goblin não vai arriscar de perder a mulher que ele ama, e assim Shin interfere comprando as caixas de meias que o vendedor que o ciclista irá esbarrar vende. Em seguida, ele faz com que o homem caia antes e logo depois o Goblin estraga a bicicleta do rapaz. Agora, vendo de outro lado, havia vários ceifadores esperando as mortes acontecerem. Um dos presentes no local é Woo-bin. Quando o homem enxergou Eun-ta dentro do veículo, em seguida ele entendeu a razão do futuro ter mudado, o que daria um longo trabalho para si e seus colegas. O seu pensamento de que o Goblin estava envolvido nisso se tornou certeza quando o mesmo apareceu onde os ceifadores estavam. Na próxima cena, vemos quando Woo-bin vai ao estabelecimento de Sunny. O homem decidiu conversar com a mulher pessoalmente, pois ligou várias vezes e a mesma não atendeu. Acontece que ela apenas estava longe do celular, e quando pergunta o que é tão urgente para ele ter se deslocado até ali, o ceifador apenas responde que tem a resposta para a pergunta dela sobre ter uma religião. Sunny fica surpresa que era apenas isso e acha fofo. Em seguida, a mulher se sente à vontade de contar sobre seu verdadeiro nome para Woo-bin, que é Kim-san. Acontece que os pais da mulher eram muito pobres e acreditavam que a sua filha só teria sucesso se tivesse um nome mais chamativo. Dessa forma, eles pagaram uma pessoa para este trabalho. Mas Sunny preferiu o que ela mesma criou para si, por isso que usa apenas ele, pois seu antigo lhe traz um ar de tristeza, como se pertencesse ao seu passado. Em paralelo a isso, Goblin vai até um templo com Dakuá para acender uma lanterna em nome do falecido rei, e quando ele começa a escrever, o ceifador que está com a sua amada passa a sentir fortes dores no peito. O homem sente tanto que usa sua habilidade de manipular a mente humana para fazer Sunny esquecer que eles estavam juntos e ir para casa. Na próxima cena, Goblin está no meio de várias estantes de livros, e quando ele decide ir embora, elas começam a se mexer o encurralando. Em seguida, aquela mulher de vestido vermelho, que era a senhorinha, surge e explica para Shin que ele não tem muitas escolhas, já que se Eun-ta não tirar a espada dele, em pouco tempo a garota irá perder a sua vida. E cada vez será um acidente pior que o outro, que já vem acontecendo se formos observar a história. Enquanto isso, a protagonista decidiu perguntar para o ceifador sobre o que realmente acontece se ela remover a espada, pois lhe parece que o Goblin não estava lhe dizendo a total verdade. E o Woo-bin acaba explicando sobre tudo. Eun-ta fica extremamente abalado com a verdade e decidiu que iria para longe do Goblin, então pegou as suas coisas e saiu de casa. O que mais tarde e nos próximos dias gerou um desespero no homem que a procurava incansavelmente. Pensando no último lugar que ela poderia estar, Shin foi até a casa de chás do ceifador para pegar o endereço do lugar em que ela trabalhava, e só nesse momento que o homem conta sobre ter falado para Eun-ta a verdade. No estabelecimento, quando o Goblin passa pela dona, ele enxerga o futuro de Sunny com o ceifador, e não é algo muito bom que os aguarda, pois parece que a mulher termina com Woo-bin. De qualquer forma, ele está ali para outra coisa, mas nada sai como ele esperava. Sunny não é muito receptiva quando percebe que o homem é o motivo de Eun-ta ter se demitido e estar chorando no outro dia, então ele acaba indo embora sem informações sobre a protagonista. Agora, em um momento de desespero por não encontrá-la em lugar algum, o Goblin pensa que uma maneira de saber onde ela está é o ceifador fazer os documentos dela como alma perdida, pois assim os dois saberão quando será a sua morte e poderão ir até ela. Enquanto o processo é feito, o Goblin acaba esbarrando com uma garota da classe da protagonista que estava procurando para entregar os resultados das provas finais dela. E como a menina está tão perdida quanto ele, o homem apenas guarda o documento para Eun-ta. Agora, com
a chantagem de ganhar seu cartão de crédito de volta, da qual se empenha em descobrir onde que a protagonista está, e no fim as suas buscas são realmente boas, pois o endereço que o homem encontrou realmente levou o Goblin até ela. No entanto, Shin não conseguiu convencê-la a voltar para casa na primeira conversa deles. Portanto, o homem não desistiu, e quando teve outra oportunidade de conversar com ela, ele usa a desculpa de que tinha que entregar para a garota o resultado de seus exames finais. Nessa discussão, a protagonista expressa sua frustração por ter finalmente achado que tinha um lugar para chamar de lar, e que o Goblin realmente gostava dela. Como esse é um assunto delicado, a garota vem às lágrimas, e é nessa hora que o homem declara seus sentimentos por ela. Na próxima cena, vemos Eun-ta no seu novo trabalho, e parece que as palavras do Goblin não a convenceram a ir com ele, o que é uma pena, pois em seguida um acidente acontece no local. Enquanto isso, o ceifador vai correndo até a Shin. Acontece que o homem recebeu um cartão com o nome da protagonista, que indica que ela vai falecer por hipotermia, e para impedir, o Goblin passa por cima da vontade dela e a salva. Quando acorda, Eun-ta está em um hospital e ela passou mais de um dia inconsciente. Logo que é liberada, a garota vai se encontrar com o Goblin, e no momento parece que tudo ficou bem entre eles. Passando para Sunny, ela voltou naquela mulher, mas agora para saber um pouco mais sobre o Woo Bin. Quando a mulher diz que ele é um ceifador, Sunny não acredita. Agora de volta para a protagonista, quando ela chega na casa do Goblin, confessa que passou a sentir que a residência parece ser o seu lar, mas no momento ela não vai poder aproveitar com seu namorado, pois o ceifador o convoca para lhe ajudar com toda a papelada. Como o Goblin vem atrapalhando seu trabalho, o mínimo que ele pode fazer é dar uma mãozinha. Na casa de chás, Shin pega no pé do ceifador quando comenta que conheceu a namorada dele. E durante a conversa dos dois, algo estranho acontece quando o homem simplesmente entra no lugar e está desesperado para ir ao banheiro. Acontece que humanos vivos não podem entrar na casa de chás, o que leva o Goblin a pensar que, como tudo gira em volta dessas pessoas, de repente em um ato de desespero, até lugares que eles não podem ir se tornam possíveis. O que se aplica à sua situação. Shin acredita que se procurar bem, ele poderá achar uma maneira de continuar vivo, e Eun-ta também. Enquanto isso, Sunny procura um novo ajudante para seu estabelecimento que mudou recentemente de lugar. Entretanto, depois de várias entrevistas, a mulher é surpreendida quando Eun-ta volta pedindo uma vaga. Como Sunny gosta muito da garota, não pensa duas vezes antes de a contratar novamente. No dia seguinte, as coisas começam a melhorar para nossa protagonista, pois ela recebe a notícia de que foi aprovada para a faculdade que tanto queria. E como uma forma de parabenizá-la, o Goblin devolveu os presentes que havia comprado para ela. Já o avô de Dakwa, Sin-woo, comprou uma câmera digital para que Eun-ta possa agora registrar seus momentos mais felizes. À noite, o ceifador acompanha Sunny até o trabalho, e como havia apagado a memória dela daquele dia, ele comenta novamente sobre não ter uma religião. No entanto, dessa vez a mulher não o acha um fofo. E mais tarde, um encontro entre os dois casais acontece, pois o Goblin acompanhou a protagonista até o estabelecimento, onde acabaram se deparando com Woo Bin já no local. Na conversa curta que Sunny e o Goblin tiveram, percebemos que a convivência dos dois vai nos gerar cenas hilárias. Posteriormente, quando o ceifador vai solicitar 2 cervejas para sua amada, ele acaba usando o nome verdadeiro dela, esquecendo que apagou da memória da mulher o momento em que ela revelou este seu segredo para ele. Dessa maneira, Sunny fica surpresa e o convida para eles conversarem do lado de fora do estabelecimento. Já o Goblin também demonstrou surpresa, pois este é o mesmo nome de sua irmã. Woo Bin até tentou desconversar, dizendo que falou Kim Sunny, contudo, quando a mulher pega em sua mão, algo que ele evitava até então, o homem enxerga o passado dela e podemos ver que existe a possibilidade de Sunny ser a irmã do Goblin. Logo, os dois voltam para dentro por estar muito frio do lado de fora, e ainda é surpreso com a sua descoberta. O ceifador pergunta se Sunny poderia lhe devolver o anel para que ele possa fazer uma investigação particular sobre ele. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!